Ô, devoto, que bom receber você nesse dia, nesse nosso momento especial, né? Em que nós temos a oportunidade de prestar contas a você de todo o nosso trabalho de evangelização. Que bom ter você sempre ligadinho aqui na TV Pai Eterno, acompanhando os nossos trabalhos. E mais do que isso, viu? Também colaborando para que esta evangelização aconteça. E essa evangelização tem vários braços. Por exemplo, a construção da nova Casa do Pai, as obras sociais redentoristas, a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, a capital da fé do estado de Goiás, e ainda permitindo que a TV Pai Eterno alcance milhares de lares pelo nosso Brasil. Mas nós queremos avançar, nós mais que queremos, precisamos avançar. Queremos estar presentes em cada cidade do nosso país, permitindo que esse amor do Pai alcance todas as famílias. Você, querido filho evangelizador, que ajuda essa obra, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. E se você que me assiste agora ainda não faz parte da nossa família de amor, ligue agora, viu? Pelo 62 3506 9800. 62 3506 9800 e vem junto com a gente fazer parte da nossa família de amor. Bom, hoje é dia de festa para nós aqui na TV Pai Eterno e também para todos os redentoristas, porque nós celebramos o dia de Santo Afonso Maria Ligório, que é o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. E para contar um pouquinho dessa história para a gente, eu estou aqui ao lado do Padre Frederico Ozanam. Tudo bom, Padre? Tudo bem, Vanessa? Como é que você está? Tudo bem também? Tudo jóia. Padre, e a gente sabe assim que o senhor, como missionário redentorista e como também autor, né, de um livro sobre Santo Afonso, a gente queria conhecer um pouquinho da história desse santo fundador dos missionários redentoristas. Nós celebramos hoje Santo Afonso Maria de Ligório, dia 1º de agosto, porque a data em que ele faleceu, isto é, nasceu para o céu. Faleceu em 1787, nasceu lá em 1696. Então, este santo que viveu de forma profunda, dedicado a Deus, se consagrou ao Senhor Deus depois de ser advogado, tornou-se padre e, claro, ele imbuído, né, do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus, sentiu no coração este chamado fortíssimo para fundar uma congregação missionária, a Congregação do Santíssimo Redentor, da qual nós, redentoristas, fazemos parte com muito orgulho. Essa missão tão bela, originada lá em 1732. Essa missão que continua ainda hoje, produzindo tantos frutos bons para a maior glória de Deus. Padre, o que mais me impressiona na vida de Santo Afonso é que ele fazia parte de uma alta sociedade, tinha posses, era uma pessoa culta e ele decide então largar tudo, porque ele queria levar aquelas pessoas que não tinham acesso à igreja, né? Aqueles povoados mais distantes, à palavra de Deus. E assim começou todo um movimento e atraindo outras pessoas para que pudessem evangelizar. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi exatamente isso, né? Ele teve uma preparação muito boa, a sua família era uma família nobre lá na Itália, em Nápoles, e ele aproveitou todo o conhecimento, todos os dons para colocá-los a serviço da evangelização. Quando ele tornou-se sacerdote, por exemplo, ele pensou especialmente naqueles mais abandonados, aqueles que normalmente não eram assistidos pela igreja. Então ele focou nesse público, digamos, que era deixado de lado de um certo modo, os cabreiros de Cabras, então lá em Scala, e a partir daí nasceu essa missão tão bonita. Ele foi um homem que colocou realmente os dons, os talentos a serviço de Deus. Preparadíssimo, muito culto, escreveu muito, né, mais de 100 obras, pintou quadros, compôs canções belíssimas, ou seja, todo o seu ser artístico missionário colocado a serviço da missão. Tudo para a maior glória de Deus. E Santo Afonso é doutor da igreja. O senhor explica para a gente rapidamente o que significa ser o doutor da igreja e quais as obras, né, de Santo Afonso realmente fizeram a diferença, até hoje mesmo no nosso tempo. Isso. Santo Afonso, ele foi um autor, como disse, bem profícuo. Ele escreveu várias obras, tanto no campo da espiritualidade, muitas obras importantes, como a prática do amor a Jesus Cristo, também obras na área da teologia moral.
A grande relevância de Santo Afonso para a igreja é a sua teologia moral. Então, a partir daí, né, desse impacto produzido pelos seus escritos, pela forma como os escritos dele impactam ainda hoje, apesar de tantos anos ele ter falecido, ou seja, nascido para o céu, tornado-se santo, foi reconhecido como doutor da igreja porque ele deu essa enorme contribuição naquele tempo e que continua ainda hoje impactando a vida da nossa igreja. A contribuição vastíssima deste grande conhecedor, né, que tanto amou a igreja e que deixou isso por escrito para continuar contribuindo com a vida da igreja ainda hoje. Santo Afonso ainda, Padre Frederico, ele viveu uma espécie assim, ele consagrou sua vida a Deus e ele teve muitas enfermidades. Ele passou por diversas enfermidades em toda a sua vida e ele, mesmo nessa situação de sofrimento, de enfermidade, ele conseguia um significado, ele não parava a missão dele. Ele não parava de forma alguma, ele, além do voto de pobreza, obediência e castidade que todos nós religiosos fazemos, né, ele tinha também este voto de perseverança e ele tinha esse compromisso com Deus de não perder tempo. Então, quando ele não estava celebrando missas, fazendo as suas pregações, os seus sermões, ele estava escrevendo, ele estava pintando algum quadro que fala da realidade divina, ele estava compondo canções religiosas, ou seja, sempre dedicado à missão, né? De tal modo que ele encontrou uma forma de chegar ao coração dos mais simples naquela ocasião, fundando as chamadas capelas vespertinas. As pessoas trabalhavam o dia todo e lá pelo final do dia elas tinham condições de rezarem, virem à igreja rezar, participar desse momento de oração e de catequese que Santo Afonso fazia acontecer. E mesmo na enfermidade e mesmo na dor, ele não parou de viver a sua missão, colocando o seu sofrimento, a sua dor, junto à cruz de Cristo Jesus. Se você tiver a oportunidade de visitar a Itália, lá em Pagani, onde ele viveu os últimos anos da sua vida, nós temos o quartinho dele lá e no quarto dele tem uma pequena abertura que ele podia ficar do quarto, já enfermo, claro, olhando para o Santíssimo Sacramento e ali fazendo as suas orações. Um homem de profunda fé, doutor da oração também, porque não só escreveu sobre esse tema, mas muito fez. Um homem que rezava muito. Apesar de fazer tantas coisas, ele se dedicava à oração porque era isso o que o alimentava, o que abastecia para essa missão tão bela, tão rica. Padre, como que é assim, ter um fundador, tão assim, um santo fundador, doutor da igreja, e que Santo Afonso inspira o missionário redentorista? Para nós, missionários redentoristas, algo que toca profundamente. Um homem tão capacitado, tão preparado, incansável no trabalho da missão que Deus confiou a ele. Então isso nos inspira profundamente porque quando nós nos sentimos, quem sabe, cansados, abatidos, nós olhamos para ele, que fez esse voto de não perder tempo. Tempo voltado para Deus, para a evangelização, para a missão. Então isso nos toca profundamente e, claro, nos provoca a criarmos novas realidades de evangelização. Ele, quando eu disse, criou as capelas vespertinas, escreveu tantos escritos que ajudavam tantas pessoas que não podiam ter contato direto com ele. Isso vai nos inspirando a também encontrarmos novos meios de evangelizar. Um santo que tem essa marca profunda de evangelizador e especialmente missionário. Padre, duas obras de Santo Afonso, de maneira particular, duas me tocam bastante. Primeira, da oração, que ele ensina na simplicidade, no dia a dia, nas atividades que você está fazendo, permanecer ali, junto a Deus, em todos os momentos. E outra é a sua autobiografia, que quando ele começa a contar, ele mesmo já enfermo numa cama, ele começa a ditar e contar a sua vida para que outra pessoa escreva, assim, se entregando verdadeiramente à vontade de Deus. E eu queria que, para terminar, o senhor pudesse dar uma bênção, para quem nos acompanha agora, pedindo para que, de maneira especial, hoje, dia de Santo Afonso, a gente seja homem e mulher de oração, possamos buscar esse caminho de santidade que ele buscou, Padre. Isso. Antes da bênção, um convite para você ler esta obra de Santo Afonso, a oração como grande meio de salvação. A Vanessa já trouxe aqui uma síntese, ele nos convida a rezar.
a rezar no cotidiano, no dia a dia da nossa vida. Ele diz assim, quem reza se salva. Então, para você que nos acompanha agora, uma especial bênção esse dia do nosso amado e querido Santo Afonso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, desça sobre você saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre Frederico. Um ótimo dia para o senhor. Deus abençoe. E para você, ó, a gente se encontra amanhã aqui na La Devoto. Tchau, tchau. Até amanhã.